E tens o tempo todo. Bem, obrigado, Severino. Em primeiro lugar, agradeço naturalmente a oportunidade de estar aqui. Como eu disse no início aqui da refeição, do encontro, da tertúlia, é a terceira vez que estou, é com muito prazer, e se não estive aqui mais vezes desde o momento em que o Severino disse que estas iniciativas se realizavam periodicamente, mensalmente, foi porque de facto não tive a oportunidade. Vejo nestas iniciativas, nestas e iniciativas parecidas, nas tertúlias que se organizam na sociedade civil, como momentos muito importantes, acima de tudo, para a sociedade civil, de uma forma informal, ir conhecendo, ou tendo a oportunidade de ir conhecendo algumas das coisas que, porventura, às vezes ficam um pouco mais afastadas do nosso conhecimento, porque, sem querer criticar naturalmente as entidades oficiais, o Estado e todas as outras entidades que estão, digamos assim, na orla do Estado, nós compreendemos que muitas vezes estão condicionadas a um conjunto de limitações. Nós hoje falamos muito da liberdade de expressão, falamos muito da liberdade, e nesta semana, e como o Severino já teve a oportunidade de dizer, faleceram duas pessoas que tinham a liberdade de expressão, a liberdade não só a liberdade de expressão, mas a liberdade de espírito, como eu costumo dizer, para pensar de forma diferente, de forma livre, sem preconceitos, e acho que hoje em dia ainda continua a faltar muito na sociedade portuguesa essa liberdade, porque as pessoas ainda estão muito presas a preconceitos, é a minha opinião pessoal, naturalmente, presas a preconceitos, muito presas ao politicamente correto. É evidente que a minha posição atual de fora da atividade, digamos assim, porque eu sou reformado do Estado, sou oficial da GNR reformado, e isso hoje permite-me naturalmente uma liberdade diferente de dizer aquilo que eu penso nestes fóruns, do que naturalmente quando eu não estava no ato. Independentemente de eu estar numa posição diferente daquela que me encontrava há cerca de 10 anos, toda a minha vida profissional nunca me escusei de dizer aquilo que eu pensava, naturalmente, como o meu pai me dizia quando eu fui para o serviço militar obrigatório, há muitos anos, de que filho procura ser educado e procura sempre respeitar os outros, mas nunca deixes de dizer aquilo que pensas, com educação e com liberdade e, acima de tudo, com o princípio de lealdade sempre presente. E foi isso que eu, toda a minha vida, procurei fazê-lo. É evidente que agradeço, como disse, agradeço mais uma vez, por menos agradeço a vossa paciência, e agradeço, acima de tudo, o facto de me poderem, ou me darem a oportunidade de manifestar a minha, como eu disse há pouco, e na quantidade daquilo que eu disse inicialmente, manifestar um pouco aquilo que é o meu pensamento acerca destas matérias da segurança. O tema, penso que é do conhecimento de todos, portanto, ameaças à segurança interna e a capacidade de resposta do Estado. Quando o Severino me convidou, portanto, no início desta semana, eu fiquei preocupado e ele também ficou preocupado. Eu sei que ele ficou preocupado. Eu vou dizer porque é que eu fiquei preocupado, porque fiquei, eu assim, bem, mas então o que é que eu vou poder falar às pessoas naquele contexto, apanhou-me assim um pouco de surpresa, e ele ficou preocupado porque ele sabe qual é que é a minha atividade, também uma outra minha atividade, que é a lectiva, e sabe que eu gosto de falar, e acima de tudo gosto de falar daquilo que eu gosto de falar. Isto pode parecer assim um bocado uma redundância, mas eu gosto de falar daquilo que eu gosto de falar e daquilo que eu sei, porque eu não falo daquilo que eu não sei. É evidente, sendo sujeito naturalmente sempre ao contraditório, todos temos, não somos detentores da verdade absoluta, e há sempre a possibilidade de contraditarmos, mas com argumentos e não porque achamos, mas sim com argumentos plausíveis, portanto, tudo aquilo que discordamos. E é evidente que, como
como militar, procurei-me defender-me a mim e defender o Seferino. Defender o Seferino na perspectiva de não ultrapassar o tempo que ele me deu, não é? E defender-me a mim também para eu, como se costuma dizer, assim, numa linguagem um pouco mais corrente, de eu não me esticar. Portanto, o que é que eu fiz? Eu reduzi aquilo que eu tenho para dizer numa primeira parte a 6 páginas, depois, que é muito pouco, naturalmente, mas aquilo que, e filo de propósito, porque para mim o mais interessante destas tertúlias, destes debates, se quiserem, é a possibilidade que a gente tem que dar aos outros a possibilidade de trocarmos ideias e questionarem sobre coisas que, porventura, eu tenha a capacidade de arranjar resposta para elas. E é nessa perspectiva que eu, digamos assim, construí aquilo que tenho aqui para vos dizer, naturalmente, na perspectiva de vos acrescentar ou de acrescentar valor ao facto, mais que não seja, para não desiludir o Seferino ao ter-me convidado. É evidente que nós vivemos num mundo conturbado, dir-me-ão assim, então, mas ao longo da história houve sempre momentos conturbados da história universal, é verdade, não vale a pena aqui rebuscar ou ir revisitar a história, para sabermos que a história da humanidade viveu sempre momentos conturbados. Mas neste momento nós vivemos um momento mais conturbado, um momento de maior incerteza, porque embora os nossos antepassados já tivessem a perfeita noção do que era a estratégia, e basta olhar para aquilo que foram os nossos descobrimentos, etc., hoje as estratégias, eu diria que são um pouco mais rebuscadas. Portanto, as estratégias hoje, eu acho que atrevia-me a dizer que naquela época havia estratégias, mas havia algum humanismo nas coisas. Embora, naturalmente, haja sempre atrocidades ao longo da nossa história e não podemos, digamos assim, fugir a elas. Fugir a elas na perspectiva de recusarmos a sua existência. Mas hoje eu acho que há muito mais do que isso. Hoje há muita perversidade nas relações. Nós costumamos dizer nas relações internacionais que em relações de Estados não há amigos, há interesses, e de facto esses interesses, pode haver de facto interesses, como há interesses no negócio, mas acima de tudo deveria haver aqui algum humanismo, eu sou daqueles que defendo que devia haver algum humanismo neste tipo de negócios entre Estados. Bem, no que diz respeito àquilo que nos traz aqui hoje, é evidente que tudo aquilo que eu vou aqui dizer, sou o único responsável por aquilo que vou dizer, como sempre, e dentro, naturalmente, daquilo que eu vos disse há pouco, dentro do princípio da liberdade de pensamento, e hoje fala-se muito da liberdade de expressão, mas acima de tudo a liberdade de pensamento, e porque eu acho, e porque eu acredito convictamente naquilo que eu vou-vos dizer. Eu vou começar por caracterizar um pouco, indo recuando aqui à questão do tema, ameaças à segurança interna e capacidade de resposta do Estado, eu vou caracterizar aqui numa primeira fase qual é que de facto é o nosso contexto, qual é o nosso ambiente, É evidente que quando o ambiente securitário, o ambiente das ameaças, etc. Com que ameaças é que nós hoje em dia somos confrontados, para depois, numa fase seguinte, tentar arranjar aqui algumas respostas minhas relativamente àquilo que são as tais ameaças com que somos confrontados. É evidente que muito daquilo que eu vou aqui dizer advém naturalmente da minha experiência, e eu já o disse publicamente, aí quando o Zafrino estava a brincar, quando às vezes sou chamado, como ainda hoje fui chamado, mas eu disse que não podia porque tinha um evento, fui chamado para participar num debate sobre aquilo que é hoje na CNN, que sei, sobre esta questão do que aconteceu com a mãe que foi morta pelo filho, tudo aquilo que é a influência nas redes sociais, tudo aquilo que é a perversidade das novas formas das redes sociais, deste mundo complicado que é o cibernético, que eu também vou ter aqui algumas reflexões sobre isso. E eu acho que efetivamente nós temos que fazer qualquer coisa. E como eu vos disse, eu estava a dizer, eu tenho dito que é preciso fazer qualquer coisa. Ficar de braços cruzados é que eu acho que não faz sentido absolutamente.
Se me perguntarem se nós temos soluções para as coisas que temos, e eu vou-vos depois, mais à frente, dizer qual é a minha opinião sobre essas soluções em função de cada uma daquelas ameaças com as quais nós podemos ser confrontados, ou somos já efetivamente confrontados nos dias de hoje. É evidente que não podemos afastar também a nossa realidade daquilo que é a realidade internacional. Hoje em dia fala-se muito do crime transnacional, é evidente que hoje, no caso concreto dos tráficos de estupefacientes, passa muito por Portugal, porque, em boa da verdade, do ponto de vista geográfico, nós somos o caminho mais próximo da América do Sul, como sabem, de entrada na Europa, naturalmente, e isso, tempo é dinheiro, espaço tem que ser percorrido pelos barcos ou pelos submergíveis, portanto, e quanto mais curto for essa rota, melhor para eles. Menos tempo existe para os outros os detectarem. E é evidente que nós somos confrontados com todas essas realidades, somos confrontados com realidades quando vemos uma guerra aqui na Europa, bem perto de nós, que quando ainda nos livros de escola, tal como aqueles que passaram pelo serviço militar, nós aprendíamos que havia os azuis e os laranja, que era o laranja era o Pacto de Varsóvia, os azuis era a NATO, e que a gente sabia exatamente quantos carros de combate estavam do outro lado, quantos militares estavam do outro lado, e a gente tinha uma matriz, um quadro, em que a gente depois dizia, bem, se eles atacarem com um, nós temos que atacar com 3 vezes mais ou 4 vezes mais. Hoje em dia as coisas não é assim, e basta ver aquilo que acontece hoje na guerra da Ucrânia. Hoje não se combate uma força de expressão, porque a gente os vê ainda no terreno, não se combate com carros de combate, não se combate com peças de artilharia, não são combate, não é isto que faz a diferença. O que faz a diferença é aquilo que seria impensável neste caso, há 2, 3 anos atrás, que é uma guerra de drones, que é uma coisa que ninguém imaginava, é que a guerra está lá em cima, a guerra é drones, é a parte cibernética, é os ataques através do espaço ciber, daquilo que é a internet e todo aquele espaço que é invisível e que está para além daquilo que nós podemos imaginar. E é esta que é a nova realidade. E nós, em Portugal, somos afetados por isso, naturalmente. Então, face a este enquadramento, quais são os problemas em termos securitários com os quais nós nos debatemos? É evidente que eu começo por aquilo que acabei de dizer. O ciberespaço é, de facto, um mundo que ainda está muito longe de ser descoberto. Isto é, começou a ser quase como uma mina, não é? Uma mina de minerais, de ouro ou de diamantes, começou a ser escavado agora e não sabemos bem quando é que vai terminar. O que é certo é que ele já está a ser explorado. E está a ser explorado por aqueles que levam naturalmente a dianteira da investigação, dianteira do conhecimento. E a questão do cibercrime, eu estava para brincar inicialmente, porque eu pensei que o Seferino me fosse apresentar com um currículo imenso que ele pôs, acho que publicou, eu ia brincar com ele e iria-vos dizer que pedia-vos desculpa, porque aquilo eu criei aquele currículo através da inteligência artificial. Eu disse à inteligência artificial o que é que queria e a inteligência artificial produziu-me um currículo que é um currículo, no caso concreto, é um currículo verdadeiro, mas eu podia estar a construir um currículo que qualquer outro pessoa podia admitir como verdadeiro, porque hoje nós temos uma grande dificuldade em distinguir aquilo que é o real e o que é o não real, ou o imaginário, ou o falso. E é esse o alerta pelo qual eu começo, que é a questão do cibercrime. A questão do cibercrime é uma matéria que vem preocupando o Estado e vem preocupando, acima de tudo, as forças de segurança. Esta, eu diria que talvez seja para nós, para Portugal, se calhar estranhamente para alguns, aquilo que é a principal ameaça. E eu digo isto, que é a principal ameaça, porquê? Porque é uma ameaça que nos afeta a todos nós que estamos aqui à mesa, afeta aqueles que lá estão em casa e afeta a minha mãe que está num lar neste momento. Porquê? Porque a minha mãe pode, não porque ela não tem um telemóvel que lhe permita fazer isso, mas a minha mãe, através de um clique, através de uma mensagem que receba, pode estar a aceder ou a conceder a permissão
para nos aceder, para aceder à sua conta bancária, para aceder a um conjunto de utilidades que ela não tem consciência, para a qual ela não tem consciência do que está a fazer. Portanto, e esta é uma realidade. A questão do cibercrime cresceu, claro que aquilo que eu vou trazer se calhar já ouviram na comunicação social, mas eu achei importante referi-lo, no sentido do tal alerta, digamos assim, abrir as preocupações ou aumentar as preocupações, não de uma forma naturalmente descontrolada, mas que a gente se preocupe, acima de tudo, para ficarmos atentos. O cibercrime de um ano para o outro, portanto, de 23 para 24, aumentou 36%. E este 36%, nós podemos dizer, os crimes relacionados com o cibercrime são muitos. E as pessoas, efetivamente, como a minha mãe, não têm consciência, ou outras pessoas menos, digamos assim, com parcos conhecimentos acerca disso, não têm esta noção. O que é certo é que todos os dias nós recebemos na nossa casa, recebemos no nosso mail e recebemos no nosso SMS e no nosso WhatsApp um conjunto de provocações que têm origem criminosa. Com certeza já ouviram falar do phishing, não é? O phishing é, em inglês, portanto, será pesca, não é? Será tudo aquilo que acontece através dos mails. Portanto, quando através de um mail ou de um site criado maliciosamente se procura obter informações ou aceder a informações ou captar algumas passwords, alguns acessos para naturalmente sempre com a perspectiva de recolher daí proventos, não é? Outra coisa que porventura se calhar não ouviram falar tão bem, mas que eu acho, é uma das críticas, começo por deixar aqui críticas, que eu critico o Estado como responsável por tudo isto, embora tenha de facto instrumentos para o fazer, e depois eu já falarei neles, deveria fazer ações de sensibilização pública, em vez de às vezes promoverem determinado tipo de programas, ou mesmo ser obrigatórios em espaços, mesmo, nem que seja só na televisão pública, deveria promover este tipo de informação às pessoas. A questão dos SMS, né, do smishing, a questão da engenharia social, o phishing. O phishing é aquela coisa que a gente recebe uma chamada de voz, no sentido de dizer eu próprio já me aconteceu, e só não caí porque a senhora começou-me a pressionar, de tal maneira que eu comecei a desconfiar. Nós estávamos para almoçar, recebi uma chamada da Caixa Geral de Depósitos, pertencimento da Caixa Geral de Depósitos, a dizer, olha, eu sou fulano tal da cibersegurança da Caixa Geral de Depósitos, é para dizer que o senhor neste momento está a ser objeto de um ataque para lhe retirar 5.000 euros da conta e está a acontecer em Beja e temos que fazer qualquer coisa. Uma pessoa começa logo, desculpe, mas eu estou a falar com quem? Ele está a falar com não sei quem, eu vou-lhe mandar já para o seu uma mensagem com as instruções que o senhor deve fazer e o senhor, se clicar aí, acede diretamente à página. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu que já tenho uns anos disto e que já passei por alguns serviços esquisitos do Estado, onde a gente desconfiava tudo e de todos, onde aprendi a desconfiar até mesmo do dormir, que é aquilo que eu sempre disse à minha mulher, é quando ouvir coisas, quando eu estiver a dormir, não acredites, porque tudo isso. E o que é certo é que eu só não caí porque ela começou, o senhor tem que fazer. Diga, minha senhora, desculpe lá. Eu aí comecei, a senhora, desculpe lá, mas eu estou muito nervoso, não estava, né? Eu estou muito nervoso, a senhora está-me a pressionar, eu não estou a perceber. E ela começa, a voz dela começa a ficar esbatida e que eu começo a não perceber. Isto é uma das técnicas deles, que é para nos deixar na dúvida e na nossa ânsia nós clicamos. E eu desliguei a chamada. Ato contínuo, fiz um conjunto de gravações daquilo que me estava a acontecer, tirei fotografias daquilo que me tinha mandado e mandei para a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos entrou logo em contato comigo, pediu-me para ter reuniões com eles, porque de facto aquilo era tão sofisticado que qualquer pessoa caía. Eu tive um passo de carregar. E se ela não tivesse pressionado, eu tinha carregado. Porque aquilo que me tinham mandado era tão perfeito,
mais o que a Caixa disse, que estava demasiado perfeito. Portanto, é para vocês verem. Portanto, temos que ter, de facto, muito cuidado. E depois outra das coisas, não sei se já vos aconteceu, aconteceu-me a mim, ou melhor, aconteceu à secretária de um administrador da empresa para a qual eu trabalhei, que foi a secretária receber uma mensagem a dizer que o seu chefe, o administrador da empresa, estava a precisar que ela fizesse uma transferência imediata, dizendo o nome, dizendo, portanto, ele estava a dizer onde é que ele estava e ele efetivamente estava a dizer que precisava que fizesse uma transferência para o cartão de crédito dele, porque precisava de fazer uma operação. Ela ligou para mim e disse, Francisco, epá, eu estou aqui a estranhar qualquer coisa, porque o doutor, o engenheiro naquele caso, o engenheiro não me costuma pedir isto. Eu disse, epá, deixa estar que eu vou. E fui ao gabinete e disse-lhe ela, não transfira absolutamente nada, porque isso é tanga. E efetivamente era tanga. Ela depois ligou para a pessoa, ou seja, estava no Brasil e não estava a pedir exatamente nada. Mas vejam a sofisticação que esta rapaziada tem, que tem os elementos perfeitos, sabia onde é que ele estava naquele momento, o que é estranhíssimo, mas consegue-se, infelizmente ou não, hoje em dia fazer isso. Hoje, não sei se já receberam chamadas do falso recrutamento para trabalhar, todos os dias. O que é certo é que isto ocupa 11% das fraudes. 11% das fraudes. Nós, não é? Porque ainda por cima, a rapaziada mais necessitada alinham na coisa. E depois o olá pai, olá mãe, né? O tal para transferir. Que são 9% do crime, do cibercrime. Portanto, temos que ter muita atenção. Quem trabalha em empresas, ainda deve estar, quem trabalha, isto é, quem tem empresas e é responsável pelas empresas, ainda deve ter mais preocupações. Porque já devem ter ouvido falar do ransomware. Portanto, é a questão do pedir resgate pela captação de dados, etc. 35% no ano passado. Portanto, estamos a falar de valores muito elevados, empresas que eu aqui vou-me escusar de referir o nome, mas empresas grandes do setor da saúde, do setor da banca, do setor da aviação, já foram sujeitos a estas situações. Depois temos outra grande ameaça, que desta semana, não é? A Polícia de Segurança Pública e na semana passada a Polícia Judiciária, que é a questão do crime organizado transnacional e, acima de tudo, no que diz respeito à questão dos tráficos. Tráfico de droga. Portanto, a questão do tráfico de droga e do tráfico de pessoas, mas quer um, quer outro, com um crescendo, nunca foram detectados e apanhados tantos quilos de estupefacientes. Portanto, nós somos confrontados com isso e uma das razões é exatamente a nossa proximidade com a América do Sul. Acrescentava aqui outra coisa, que é, quer queiramos, quer não, o facto de o Brasil falar a mesma língua que nós facilita muito aqueles que aproveitam o Brasil para o tráfico de estupefacientes. Sejam eles originários do Brasil, seja Colômbia através do Brasil, para depois fazer chegar à Europa o tráfico. A lavagem de capitais, as criptomoedas, comigo não, porque eu não tenho dinheiro para comprar criptomoedas, mas o que é certo é que pessoas que, entretanto, felizmente têm alguns recursos financeiros, têm caído em fraudes relativamente à aquisição das criptomoedas. E depois temos a questão da criminalidade geral. Eu não vou aqui fazer considerações de nível político, qualquer consideração. Eu sempre fugi a elas. Eu costumo dizer que sou independente, não, sou partidário, mas não sou político. Portanto, eu tenho pensamento político. Já uma professora do 5º ano dizia que todos nós somos políticos, podemos não ter partido. Portanto, e de facto eu sou independente de pensamento e digo-vos que já votei em 2 ou 3 partidos diferentes em função daquilo que eu acreditava que era o melhor para o país naquele momento. Estabilidade. A estabilidade neste momento de Portugal depende muito daquilo que é o crime e a estabilidade emocional ou social. Hoje em dia vivemos muito daquilo que é explorado por uns em detrimento de outros, que é a questão das percepções. Eu fujo sempre às percepções, eu fujo sempre à realidade, àquilo que os dados nos dão. Porque a percepção de cada um de nós, estamos aqui à mesa, e das senhoras e dos senhores que estão lá em casa, se eu perguntar à minha mãe ou à minha mulher qual é a percepção, ela melhor naturalmente, temos algumas conversas poucas, mas ela ouve-me falar sozinha às vezes.
quando eu ouço algumas barbaridades na televisão. Mas, de facto, as percepções constroem-se, como sabem, não é? Portanto, é preferível a gente trabalhar sobre dados. E uma coisa é certa, Portugal continua a ser um dos países mais seguros do mundo. E eu, quando digo países mais seguros do mundo, digo em relação à criminalidade, à situação de segurança em geral. Portanto, existem problemas, existem. Eu amanhã vou dar uma aula das 9 à 1 da manhã falando exatamente também destas coisas. Aquilo que eu costumo dizer e que vou falar amanhã aos meus alunos o mundo é um mundo pacífico, mas geralmente complexo e inseguro. Depende das situações. Eu, se for para a Colômbia, tenho que ter preocupações diferentes do que tenho aqui em Portugal, ou do que tenho ido a Londres, ou que tenho ido a Paris. Se eu for, sei lá, para a zona do Médio Oriente, tenho outras preocupações que não tenho, porventura, no Estado. Portanto, depende dos sítios e não devemos fazer generalizações, porque quando se faz as generalizações, normalmente cometem-se erros. Portanto, vivemos, sim, num país. É evidente que temos depois tipologias de crimes que nos devem preocupar. E quando eu digo tipologias de crimes que nos devem preocupar, uns mais do que outros, é evidente que se a gente quer manter um país com o turismo alto, temos que reduzir naturalmente a taxa dos furtos de carteiras dos carteiristas em Lisboa, portanto, temos que fazer qualquer coisa sobre isso, não há dúvida que é um flagelo. É evidente que se não queremos que a questão, algumas tipologias de crime sejam exploradas demagogicamente, temos que atuar sobre elas, como seja a criminalidade jovem, a criminalidade violenta, estas coisas que se estão a passar, que se passaram nas últimas 2 semanas, os homicídios. Quando me perguntaram aqui há dias se aquilo era coincidência ou era de facto resultado, eu continuo a achar que é coincidência, portanto, é coincidente naquela semana haver 5 homicídios. Se fosse todos os dias, ou todas as semanas 5 homicídios, vejo, multiplicar por 52 semanas, quantos homicídios nós ficávamos logo num dos países mais, eu diria, mais inseguros do ponto de vista dos homicídios do mundo. É evidente que temos que nos preocupar. É evidente que temos que nos preocupar, como eu disse, com a delinquência juvenil, que tem subido nos últimos tempos. É evidente que outros furtos, roubos, o assalto a bancos, isso quase que já hoje em dia não existe, mas já não existe lá dinheiro, hoje em dia tudo é digital. Mas preocupa-me, de facto, uma questão, e deve-nos preocupar a nós, que é a questão da violência doméstica. A violência doméstica, ainda esta semana, nós infelizmente constatamos, e deve-nos preocupar. O problema da violência doméstica é que ainda continua a existir muito na nossa sociedade o receio da queixa. O receio da queixa. O receio de, não, pode ser que isto melhore, não, pode ser que isto depois também, se eu for fazer queixa, ele depois ainda me faz pior, ou ele ou ela me fazem pior, etc. Mas eu acho que, acima de tudo, também se tem conseguido chegar a resultados, a um conhecimento maior da existência de violência doméstica, porque, felizmente, os homens e as mulheres também deixaram de ter preconceitos em ir fazer queixa. E aquilo que eu costumo dizer é que vale sempre a pena fazer queixa, porque o resultado pode dar naquilo que nós estamos a ver, e, último caso, na questão dos homicídios. Mas, acima de tudo, para prevenir. Portanto, eu diria que, a rematar esta parte do crime, que nós efetivamente vivemos num país. Terrorismo. Terrorismo não temos, felizmente. O extremismo e o terrorismo não temos, tirando as claques. Eu não vou dizer de clubes. Extremismo. Não, estou a brincar. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, nós não temos. São coisas tão irrisórias. Não quer dizer que não me preocupa, não nos devem preocupar. Eu digo isto no sentido de não as potenciarmos em demasia e não fazermos demagogia acerca daquilo. Porque, comparativamente com outros, por amor de Deus, continuo a gostar muito de viver em Portugal. E mais, tenho 2 filhas, além da minha, naturalmente, me preocupo com a segurança dela. Tenho 2 filhas, já tenho 2 netos, e mal seria de mim se não me preocupasse com a segurança no futuro deles. E agora perguntar-me-ão, e qual é que é a capacidade de resposta do Estado? Porque só esteve aí a dizer desgraças, e qual é que, a não ser que tenha dito que vive num país seguro e continua a acreditar no país, e continua verdadeiramente a acreditar no país.
e continuo a acreditar no país e nas capacidades que o país tem. Eu costumo dizer também, eu tenho 64 anos de polícia. Eu nasci de um polícia e um polícia me fiz, não é? Agora reformado, mas o sangue ainda continua cá. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós verdadeiramente, e eu trabalhei muito com polícias internacionais, principalmente na Europa, e noutros setores com os Estados Unidos e com o Brasil, e digo-vos que, e para não dizer que quando estive em Timor trabalhei com 62 nacionalidades, em que nós éramos, não é nós, não era eu e o meu pessoal, éramos nós, Portugal, éramos o exemplo e fomos o exemplo falado nas Nações Unidas relativamente à forma como tínhamos constituído e atuávamos. Portanto, significa que devemos ter orgulho na forma de trabalhar. O que muitas vezes também nós temos a mania de dizer que os outros, e é aquela história do Fábio, que os outros é que são bons e nós não gostamos. Não é verdade. E nós temos forças de segurança e serviços de segurança muito bons. Portanto, eu estou bastante descansado com a capacidade do Estado português relativamente àquilo que possa ser a necessidade de resposta, às capacidades de resposta a todas estas ameaças que eu falei. Temos duas forças de segurança nacionais, a PSP e a GNR, com grande capacidade de resposta, dir-me-ão, então, mas não devíamos fazer outras coisas, devíamos, e já vou falar nelas. É evidente que quando nós temos duas forças, como a PSP e a GNR, e de há 20 anos para cá, nós andamos a retirar elementos, andamos a sugar elementos, quando nós temos necessidade, devido ao aumento da população, de aumentar os elementos, portanto, isto há de ter algum resultado. Temos depois uma polícia criminal, né, de investigação criminal muito boa, que é exemplo para todo o mundo, que é a nossa Polícia Judiciária. É evidente que umas e outras têm um papel diferente. Hoje fala-se no policiamento de proximidade, ao policiamento comunitário, como eu gosto mais. Portanto, para estar aqui e ver passar o guarda ou o agente da PSP, efetivamente temos que ter gente para ele passar, não é? Senão não há possibilidade. Vemos-me passar ao longe, de tempos a tempos, dentro de um carro, e depois perguntam-me assim, eles são preguiçosos? Não, não são preguiçosos. Só que não há gente para fazer tudo. Quando nós pedimos a alguém para um acidente, temos que estar 1 hora ou 2 horas à espera, porque eles não têm viaturas, nem têm gente. Isto pode parecer caricato, mas é a realidade. E como eu não escondo a realidade, e nunca escondi, e porque tenho dados que me fazem, digamos assim, sustentar o que eu digo, tenho pena, de facto, que não se dê mais atenção a isso. É evidente que um pouco mais discretos, como manda a regra, temos os serviços de informações. Os serviços de informações são um instrumento do Estado fundamental, e é pena que o Estado não o utilize tanto e tão bem como devia utilizar. Mas isso continuo a achar que é por incompetência dos políticos, e não por falta de capacidade dos serviços. Eu tenho dúvidas que muitos dos políticos saibam para que é que podem ter e necessitar ou contribuir os serviços de informações, mas isso daria para mais de 2 horas de conversa. Mas o que é certo é que, de facto, temos os serviços de informações que nos podem ajudar bastante no combate àquelas ameaças, quer aquilo que vem lá de fora, porque temos um serviço de informações, que é o Serviço de Informações Estratégicas e Defesa, que é o CIED, que é quem se preocupa com as ameaças que vêm de fora. Depois temos um Serviço de Informações Interno, que é o famoso SII, o Serviço de Informações de Segurança, que se preocupa com tudo aquilo que há cá dentro. E vocês dizem-me assim, então, mas o que é que eles fazem uns e outros? Fazem coisas que contribuem para ajudar as polícias, acima de tudo, a reduzir, digamos assim, estas ameaças. É evidente que os serviços de informações não podem prender, não podem atuar, mas dentro do seu trabalho encoberto, eles depois cedem informações às polícias, para as polícias poderem depois atuar nas mais variadas questões. É evidente que eu comecei aqui por falar na questão da cibernética. O Estado dispõe de um centro, é chamado centro, que é o Centro Nacional de Cibersegurança, que é uma coisa fabulosa. Eu não estou a ser pago pelo Estado para dizer só coisas boas do Estado. Eu também faço críticas. Mas, de facto, nós temos instrumentos muito bons. Se os senhores e as senhoras se dedicarem a ir à página web Centro Nacional de Cibersegurança, vocês vão ver, de facto, uma coisa deliciosa, que é
tanta coisa que a gente pode aprender com eles, porque eles disponibilizam todas as informações. Como é que nós não devemos cair nas armadilhas do olá ao pai ou olá à mãe? Há lá montes de informação. Portanto, isto para dizer o quê? Temos instrumentos. Às vezes não os publicitamos devidamente, mas isso continua a ser a minha pessoal opinião. E depois, por fim, naturalmente, temos as nossas Forças Armadas. De perguntar-me, estamos atrás das Forças Armadas, mas estamos a falar de segurança interna, das ameaças, e porquê está a falar das Forças Armadas? Porque as Forças Armadas também são, e não podem ser postas de lado, quando os níveis de ameaça são de tal forma elevados, tem que ser naturalmente as Forças Armadas. As Forças Armadas são criadas para nos defender das ameaças externas, mas porventura, algum dia, espero bem que não, podem ser complementares àquilo que é as forças de segurança, mais concretamente a PSP e a GNR. É o caso que acontece em França. Em França, não sei se já tiveram a oportunidade, os patrulhamentos conjuntos, principalmente na cidade de Paris, são feitas também pela Polícia Nacional, são feitas pela Gendarmerie, nos sítios em que a Gendarmerie tem responsabilidade, e há um militar das Forças Armadas que acompanham, ou vários militares que acompanham o patrulhamento policial. Isso foi implementado há uns anos, quando houve uns atentados e umas ameaças de atentados. Bem, então, depois daquilo que eu referi, eu deixo aqui algumas linhas, eu chamo-lhe aqui linhas de ação prioritárias para a segurança interna. Eu não sei se alguém vai gravar e vai mandar isto para o Governo, mas se mandar para o Governo, eu agradecia. Eu agradecia porque já tive a oportunidade de falar com, não vou dizer com quem, mas com alguém que manda, e acho que verdadeiramente há coisas, vou dizer com vocês, se calhar coisas disparatadas, mas há coisas que para mim continuam, se não nós dizia também aqui, continua a fazer muito sentido. E nós precisamos, Roma e Pavia, como nós dizemos no português, não se fez num dia, mas nós precisamos é de fazer coisas. Não se consegue modificar a sociedade de um momento para o outro, não se consegue mudar mentalidades de um momento para o outro, não se consegue pôr mais 10 mil polícias, 5 mil para a GNR, 5 mil para a PSP de um dia para o outro, não se pode. Os recursos são finitos, mas há necessidade de fazer algo. E é isso que eu vou deixar-vos aqui. Nós, no tempo do Dr. Rui Pereira, quando ele foi Ministro da Administração Interna, foi criada uma coisa que se chama contratos locais de segurança. O que é esta coisa dos contratos locais de segurança? Esta coisa dos contratos locais de segurança é no sentido de ir à procura de resolver alguns problemas relacionados com as políticas públicas de segurança, e não só, mas acima de tudo de segurança e sociais, das zonas, daquilo que na altura se identificava como zonas mais, eu vou chamar aqui zonas mais problemáticas do ponto de vista social e do ponto de vista securitário. E o que é que se procurava através desses contratos locais de segurança? Era trabalhar em conjunto com a sociedade, com as comunidades, no sentido de encontrar soluções para que as pessoas percebessem a necessidade da autoridade do Estado e o Estado também percebesse de que forma é que deveria enquadrar melhor as necessidades da sociedade. Houve algumas iniciativas que tiveram bastante proveito. Pôr polícias a jogar à bola às 5 da tarde com os miúdos quando vinham da escola é muito engraçado, não é? Mas para isso temos de ter polícias, não é? E houve coisas muito engraçadas. Os polícias espiam coisas, às vezes até mesmo com a camisa de cima da farda que era para mostrar que era polícia, iam jogar à bola com os miúdos. E isto é das coisas importantes. Eu fiz isto em Timor e os meus camaradas fizeram isto em outras coisas. Isto é a forma que nós temos de chegar à população. É a forma de compreendermos melhor as suas necessidades, é a forma de os trazer até nós e eles não ficarem a pensar que o polícia é só um instrumento repressivo do Estado. O polícia não existe para reprimir. O polícia existe para prevenir que sejam postos em causa os problemas, digamos assim, a regular normalidade da sociedade, que também conta com toda a gente. Aqui não há exceções, se vive em bairros sociais ou se vive em zonas do Restelo ou se vive em zonas um pouco mais, eu diria, beneficiadas por questões financeiras ou económicas. Portanto, acho que era fundamental perceber isso e com isso reduzia-se muitas das vulnerabilidades que vêm sendo identificadas. Depois, outra das coisas que eu advogo, e que isto já é falado há muitos anos, é que continuamos a viver em Portugal, não sei se nos outros países também,
aqui por quintas. Portanto, nós continuamos cada um por si, as instituições muito separadas, muito individualizadas ou muito individualistas, se quiserem, e tão, eu diria que é para não ser assim tão rude, deveriam fazer mais do que aquilo que fazem no sentido da partilha, partilharem mais entre elas, deixarem-se de algumas guerras, e isto, naturalmente, trazia naturalmente aqui um reforço do trabalho conjunto, como nós vimos ainda esta semana na Costa da Caparica, que os colegas da PSP, perante a identificação de uma viatura em que se transportavam lá uns indivíduos criminosos, a PSP, em função da sua não capacidade momentânea de os fazer parar, pediu auxílio à GNR, que é a força territorialmente competente, e fizeram, e foi, para mim é agradável ver umas pessoas, polícia e outras pessoas, polícia, PSP e outras pessoas que também são polícias do GNR, a trabalharem em conjunto e conseguiram deter aqueles colombianos. Depois, outra das coisas que eu acho que seria importante seria formação. Eu fiz parte de uma comissão com um senhor que já faleceu há muitos anos, que foi o IGAI, o Inspetor-Geral da Administração Interna, em que se começou a criar, e ele foi uma aposta muito grande, a questão da formação, dar maior dinâmica à formação. Uma coisa que eu acho, e também já tive a oportunidade de dizer, e mais uma vez buscando um exemplo recente, porque ainda começou esta semana o julgamento do colega da PSP que provocou a morte ao Odair no bairro do Zambojal, e eu tive a oportunidade na altura de dizê-lo, claro que ninguém me ouve, mas disse-o, é que a culpa também era do Estado, daquilo que aconteceu. E eu continuo hoje a dizer exatamente a mesma coisa. A culpa é do agente, porque foi ele que carregou no gatilho, mas a culpa também é do Estado. Portanto, se houvesse aqui uma responsabilidade partilhada, eu punho ao Estado também, se for esse o resultado, naturalmente, do colega da PSP ir cumprir prisão, o Estado também devia ser preso. Porquê? Porque o Estado não pode deixar que um elemento policial tenha como instrumentos para fazer face a uma situação daquelas, num local daqueles, confrontado, seja com um ambiente, chamo-lhe ambiente operacional adverso, que entre o poder argumentar, o poder ou não, que eu não sei se tinha um bastão, e o recurso que ele tem a seguir é a arma de fogo, poder ter que fazer naturalmente, em desespero de causa, independente de haver faca ou não, que eu não vi, fazer a utilização da arma de fogo. Portanto, tinha que obrigatória, ou tem que obrigatória, os agentes da PSP e os guardas da GNR ter um instrumento intermédio não letal para fazer isso. Se ele tivesse uma das armas que vocês já ouviram falar, com certeza, que é os taser, que é umas armas de choques, dá choques elétricos, que toda a gente pelo mundo usa, menos Portugal, porque nós, mais uma vez, achamos que, pronto, isto era, continuávamos aqui na conversa, mas continuamos a viver com preconceitos, sejam eles quais forem. Se ele tivesse essa arma não letal, sublinho, ele teria utilizado a arma, portanto, ele teria mobilizado o Odair não teria, infelizmente, falecido, e não lhe irá acontecer agora ao desgraçado do agente. Deu-lhe cabo da vida para sempre, seja ela profissional, seja ela pessoal, através, digamos assim, de ter provocado essa morte, que eu tenho a certeza que ele não tinha intenção de o fazer. Ninguém tem intenção a este nível, não há nenhum polícia que tenha intenção de matar quem quer que seja. A polícia é para defender, não é para matar. Depois temos aqui outra coisa que é a questão da tal defesa ou resiliência cibernética. Temos o Centro Nacional de Cibersegurança, temos um conjunto de instrumentos, temos uns centros que trabalham muito bem, que trabalham em conjunto com as empresas e com as organizações. Temos gente muito boa a trabalhar nisso. Proteção das infraestruturas, também, portanto, para não acontecer aquilo que aconteceu agora no Louvre, espero que não aconteça, que é uma coisa inacreditável como é que roubam joias, e depois é ver a cara, e depois é ver a cara dos ministros, não é? Dos ministros, nem sabem o que é que vão dizer, coitados, pois não têm nada a dizer relativamente àquilo, só têm é que naturalmente penalizar-se
por não darem ouvidos aos relatórios que, entretanto, os responsáveis da segurança tinham feito relativamente às fracas condições de segurança do Museu do Louvre, perguntar-me-ão, nós temos cá o nosso tesouro real que está situado na ajuda. Eu digo-vos uma coisa, pode acontecer, porque longe de mim, ainda por cima eu que trabalho em segurança, dizer que não há risco zero, portanto há sempre a probabilidade de ocorrer qualquer coisa. Mas acreditem, o nosso tesouro real está muito mais bem protegido do que está o Museu do Louvre. E isso tranquiliza-me e deve-nos tranquilizar a nós. Não interessa, nós somos mais pobres de certeza do que França. E não me venham dizer que uma tiara da Dona Elizabeth ou de não sei de quem não pagava, um terço das câmaras estavam avariadas naquela aula do Museu do Louvre. Portanto, temos aqui, quem sabe, o custo de uma câmara, quer dizer, aquilo... Muito bem, certo, certo, mas nem que sejam... Não, mas é verdade. Sim, claro, isto lá, mas eu já vos vou passar a bola. Bem, em conclusão, que já vai longo e não quero que o Seferino comece-me a mandar olhos. Portugal, e eu vou ler que é para não perder, não é muito. Portugal apresenta índices muito positivos de segurança pública, mas enfrenta um espectro crescente de ameaças híbridas e cibernéticas e algumas tipologias de crime. Os dados de 24 confirmam maior pressão sobre os sistemas públicos e privados e a necessidade de reforço técnico e operacional. O Estado e as empresas têm de se convencer que a realidade atual obriga, como sempre obrigou, mas agora mais que nunca, de estarmos alerta, sermos proativos, preventivos e dissuasores. Os criminosos evoluíram em estratégias, técnicas, métodos e equipamentos ou instrumentos para a prática dos crimes. É evidente que existiram um conjunto de acontecimentos nacionais e internacionais que desde o terceiro quadrimestre do ano passado têm vindo a avolumar um sentimento de insegurança, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. É também evidente que, do ponto de vista nacional, os casos recentes nos devem preocupar. Devem levar, acima de tudo, a que o Governo analise a situação de uma forma pragmática e, conjuntamente com os dirigentes e comandantes das forças e serviços de segurança, serviços de informações e outras autoridades, encontre soluções para reduzir o hipotético sentimento de insegurança, juntamente com os responsáveis autárquicos, associações locais e outros. Dificilmente estaremos à frente, pois a surpresa não está do nosso lado. Mas, pelo menos, tenhamos a capacidade de, no mínimo, reduzir os efeitos da concretização de uma qualquer ameaça. A surpresa do criminoso não nos pode deixar surpreendidos. Se queremos um país mais seguro, há um conjunto de questões que, apesar de não serem de solução para tudo, devem, no entanto, ser de novo abordadas, tais como a redução dos efetivos policiais, quer da PSP, quer os da GNR, as condições em que trabalham, a videovigilância no espaço público, o acesso aos metadados, as bodycam, os tasers, etc. Devemos voltar a apostar na relação das forças de segurança com o cidadão, com a comunidade, através de uma maior aproximação e interação. Isto é exemplo já referidos, contratos locais de segurança. Situações como aquela que aconteceu recentemente no Museu do Louvre sirvam de alerta e nos obriguem a repensar as nossas vulnerabilidades e quais as formas de as mitigar. Que a segurança seja uma preocupação, como recentemente foi referido pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. A realidade deve sobrepor-se à demagogia. Obrigado pela vossa atenção. E agora não sei se é da praxe ou se fica à disposição. Vou-te pedir que tires aí baixo, já que dominas a tecnologia, baixe um bocadinho o som. O som? É para podermos... Funciona? Funciona, acho que sim. Então, pelo menos para depois não fazer feedback. Pois, e já está aqui também abaixo. agradecer as tuas palavras, agradecer a recomendação para fazer chegar isto a vários membros do governo. Não é Eu não fiz recomendação nenhuma. mas eu assumo como uma recomendação que vou ter o cuidado. Eu é só para picar. Mas eu vou ter o cuidado de ser bom mensageiro, e nomeadamente a questão de bairro Zambojal e de Alfragide,
Assumo eu isto, vou dizer que ainda esta semana publiquei as obras há meses, os tapumes estão na esquadra de Alfragide, e como quase todas as semanas tenho lá uma intervenção social através do movimento rotário, há muita coisa que se diz cá para fora que não é o real, no terreno e próprio da comunidade. Mas eu vou ter cuidado de fazer chegar algumas destas recomendações. E a verdade, Francisco, infelizmente, não é só os nossos laços de camaradagem, mas quando se fala de informações, há muita gente que não sabe o que é informações. Muita gente responsável. E se me permites, dou o exemplo que ter andado também por essas Áfricas, as ONGs, há muitos anos espanholas, faziam relatórios de informação para o Estado espanhol. As nossas ONGs tiramos fotografias, selfies, e ninguém pergunta o que se anda a fazer nele. Então deixa-me só complementar. Em 2001, em Timor, estavam 4 televisões. Pois, eu sei. Portanto, ONGs com 1, 2, 3, 4. Pois é. Sabemos, O objetivo era o... sabemos perfeitamente isso. São estas coisas que aqui atrás com a cidadania livre, e que se consegue dizer, e que eu costumo dizer que estas torturas, estas conversas, se calhar daqui a 50 anos vão produzir efeito e algumas coisas. Bom, mas este é o momento para passar a bola para alguém que queira colocar alguma questão ou complementar, porque é o tempo, não é para mim, mas é o tempo para te ouvirem mais uma vez. Não sei quem é que quer colocar. É? Pronto. Então, só para é melhor para não falar para os outros lá fora também saberem quem é que... Boa tarde, André Brás Santos, boa noite, neste caso. Primeiro agradecer a sua palestra, parece-me ser muito interessante, Sr. Coronel. Eu vou para já ser um bocadinho divergente na sua introdução, quando disse que achava que anteriormente éramos muito mais humanos do que somos hoje em dia em termos de relações internacionais. Eu discordo. Eu dou-lhe um exemplo. A pandemia. No início do século XX tivemos a gripe espanhola e não houve nenhum concerto após a Primeira Guerra Mundial, com Versalhes e a seguir com a Sociedade das Nações. Não houve nenhum concerto no sentido de tentar criar uma organização como foi criada aos 45, a OMS, para combater esse tipo de pandemia. E houve um esforço, quando foi agora é que nós vivemos, uma concertação a nível internacional, inclusivamente com pessoas doidas como o Donald Trump, o Bolsonaro, à frente de países, mas ainda assim conseguimos produzir uma vacina num curto espaço de tempo, onde a comunidade científica e a comunidade internacional trabalharam com o objetivo em comum para o bem-estar da população. Portanto, eu aí acho que diverjo um bocadinho dessa questão da parte da humanidade. Acho que somos mais humanos, todavia um bocadinho mais para o liberalismo, digamos assim, mais cada um por si, apesar de sermos um bocadinho humanos. Essa é a primeira. A segunda parte, do ponto de vista profissional, eu pertenço a uma autoridade, a Autoridade Tributária Aduaneira. Portanto, não somos uma autoridade policial, apesar de termos uma vertente criminal em duas áreas, ou seja, temos ser órgãos de polícia criminal. Todavia, eu estava a ouvir e estava aqui o meu bichinho, que eu ainda por cima sou da área aduaneira, e a nossa função é a defesa do território aduaneiro da União, neste caso, da nossa fronteira, nomeadamente para as questões das mercadorias. E aquilo que tem dito relativamente à questão da droga, era uma coisa interessante que eu estava aqui a reler o relatório da PJ sobre a droga, é uma coisa impressionante, a maioria das pessoas se calhar não tem noção, que é, houve muito menos apreensões de droga no ano passado face a 2023. Só que qual foi a diferença? É que se aprendeu muito mais. E há aqui uma mudança de paradigma que tem-se visto, que temos notado, em cada vez maiores contingentes de estupefacientes, face àquilo que vamos aprendendo, ou seja, tentamos a ver um navio, vemos, epá, e quando vemos já não é 1 tonelada, são 10. E é uma coisa, isso é preocupante, porque se calhar se passa um contentor já não são 2 toneladas, são 10 que passaram. Portanto, isso também tem a ver com a questão da inteligência, da intelligence, e que disse bem, apesar de eu ter trabalhado com o CIS e também com o CIED, especialmente com o CIED,
E aquilo que diz é verdade. Do ponto de vista político, não tem noção do que é que se trabalha. Mas temos ali dois serviços. Neste caso, o sistema muito bem afinado, mas por vezes não devidamente trabalhado. E não é coeso relativamente às forças de segurança. Mas isso eu acho que tem que haver mesmo um coordenador do ponto de vista do sistema de segurança nacional a trabalhar para o mesmo ponto. E aí basta, são as capelinhas, muitas vezes. E o próprio PJ também é um bocadinho assim connosco a AT. Eu posso dizer, metade das apresentações da PJ é feita com a nossa inteligência. O governo não sabe explorar as capacidades. Sim. Ele estava a fazer uma conversa. Mas pronto, de resto, gostei bastante, aprendi. A questão da parte cibernética, nós à AT também trabalhamos bastante. É uma preocupação, o phishing é uma coisa atroz. Até lhe posso dar um exemplo da minha mãe. Eu estou sempre a chatear a mãe, cuidado com isto, cuidado com aquilo. Ela às vezes passa ao lado. Esta semana houve uma reportagem, viu que perderam milhares de euros e veio correr comigo. Ai, filho, afinal tem razão. E não sei o quê. Eu assim, pá, antes de dizer há 2, 3 anos, tem cuidado. Mas por isso é que eu advogo que devia ser o Estado, através da comunicação social, E a era fazer o ações de desafio que eu lhe ia formação. lançar. Porque eu, por exemplo, eu fiz há pouco tempo uma ação de esclarecimento de phishing e de cibersegurança para pessoas idosas, uma determinada área. E eu ia lhe perguntar se não seria interessante, nem que fosse do ponto de vista de promover, podemos ver um género de uma organização do terceiro setor, um bocadinho ligado a esta área e que promovesse o conjunto de iniciativas, que fosse a comunidade civil, às vezes que lança. Eu posso lhe responder já a isso. Relativamente a isso, o Centro Nacional de Cibersegurança, voltando ao Centro Nacional de Cibersegurança, Não sei se lá fora estão a ouvir. Mas põe o som. Não. Estão a ouvir? Não sei se estão a ouvir. Acho que estão. estão a ouvir em casa? Não. Tem que pôr o som? É lá. Estão-me a ouvir? Agora sim. Estava eu a dizer que, relativamente a essa questão, o Centro Nacional de Cibersegurança é a melhor entidade que existe para, primeiro, porque tem os técnicos mais que avalizados para o fazer, e se é aquilo que eu recomendo, se forem, se não tiveram oportunidade, vão ao site deles, eles têm ações de formação para tudo, para as empresas, eles disponibilizam-se a ajudar as empresas, eles disponibilizam-se a formar formadores para depois esses formadores dentro das empresas passarem. Portanto, é tal história, nós não podemos ter desculpas que não temos instrumentos. E essa é a minha maior crítica, é que quando nós temos necessidade de pôr em prática as nossas capacidades, nós temos capacidade de fazer. Ainda há pouco, quando eu cheguei aqui, com o Ricardo estávamos a falar de uma realidade do Campeonato do Mundo de Futebol. Nós já tivemos aqui o Euro, e se calhar algumas pessoas não sabem, mas nós ainda hoje em dia continuamos a ser convidados, as nossas forças de segurança e os serviços de segurança continuam a ser convidados para integrar as equipas estrangeiras. Nós fomos para o Qatar, nós fomos para a Inglaterra, porque eles continuam a dizer que nós somos muito bons a trabalhar nesta área. Portanto, e a pergunta que eu faço é, então, porque é que, se nós verdadeiramente lá fora somos reconhecidos entre os melhores, porque é que aqui dentro não conseguimos pôr em campo as nossas capacidades? Eu continuo a dizer que tem muito a ver com, por um lado, a falta de conhecimento que o Estado tem das suas próprias capacidades, e depois porque entre nós continuamos ainda muito, perdoem-me ainda quem está no ativo e que lidera as várias instituições, que eu tenho a sorte de ser amigo deles, mas é a verdade, é aquilo que eu acho, é que continuamos ainda, de certa forma, aqui um bocado, em algumas situações, de costas voltadas, ou ainda andamos aqui quase que a querer marcar golos uns aos outros, quando isso não devia existir. Mas isso é a minha opinião. A minha opinião relativamente a isso. Portanto, havia mais valia trabalharmos mais em conjunto, mais em parceria, mais em cooperação, mas isso poderá ter. Mais alguém quer. Ricardo, espera aí, deixa eu falar para. Que é para toda a gente conhecer, não é? Muito boa noite a todos. Bom, antes de mais, obrigado. Não só todos os pontos que foram elencados, como a forma como foram abordados, para mim fazem todo o sentido. Portanto, eu venho de uma área de base, portanto, que é ligada à área de informática, engenharia de sistemas, enfim. Depois, mais tarde, no fundo, faço um salto para os fabricantes de referência mundial
ao nível daquilo que é a parte de segurança eletrónica, vamos lhe chamar assim, representando várias marcas. E esta é a abordagem correta. É efetivamente olhar para aquilo que é as suas estruturas e aquilo que nós temos como valências, porque efetivamente nós somos muito bons. Até conseguimos nos demarcar em muita coisa. As nossas forças, sem dúvida nenhuma, fazem das tripas coração e muitas das vezes até inventam aquilo que não têm para conseguir chegar lá. E estamos a falar, falou-se ainda há pouco, de investigação criminal. A investigação criminal utiliza equipamentos handmade para que consiga atingir o objetivo principal. Ficou-se aqui em pontos muito interessantes e, portanto, eu quero valorizar não só todo o texto, mas também o tema, porque acho que o tema não só é ao dia, como muito de todo o nosso interesse. Eu, por brincadeira, até dizia porque é que a CMTV não aborda este tipo de coisas, porque se calhar era muito mais interessante do que estar sempre só a massacrar toda a gente com os acidentes e com as mortes e com, enfim, e se calhar as pessoas até olhavam, por exemplo, falou-se aqui das mensagens, da forma como se ataca, se calhar eles poderiam ajudar de alguma forma nisto, porque não é só o governo que tem responsabilidades, os mídias também têm, e muitas. Dizer que tocámos aí num ponto que me toca diretamente, portanto vou trazer esse tema, não como uma pergunta, mas quase aqui um bocadinho a jeito de comentário. Efetivamente, as ferramentas que as forças de segurança, entre outros, têm, não são suficientes, nós sabemos e conhecemos isso, mas eu diria que, e tocou, e bem, no tema de foi utilizada uma arma em vez de um taser, tudo isso mudaria. Falou-se da informação. Quando nós falamos de CCTV, e agora tocando aqui em concreto nas câmaras de videovigilância, vigilância das cidades, etc., nós estamos a falar efetivamente de uma coisa que é mais do que aquilo que é a parte pessoal, privacidade e etc. Nós não nos podemos esquecer que atualmente, nos países que estão verdadeiramente preocupados com aquilo que é a segurança da família, inclusive, é que foi mencionado e bem, que nós quando olhamos não podemos só olhar para nós, olhamos também para os nossos e os nossos filhos, os nossos primos, os nossos netos, etc. E, portanto, eu diria que, sem dúvida, com as ferramentas certas, muita coisa se pode fazer. Inclusive, até o taser, se calhar, não seria utilizado. Porque se há uma body cam colocada, se calhar inibia a pessoa de fazer determinadas coisas ou dizer determinadas coisas. Lançando uma pergunta, muito objetivamente, o que é a população, da perspectiva de alguém que lida diariamente e lidou todos estes anos, hoje está a fugir? O que é que está a fugir na perspectiva de que todos nós temos responsabilidade? É fácil apontar o dedo ao outro, mas onde é que nós podemos, de alguma forma, todos, com o seu pequenino, com a sua pequenina ação, ajudar? Onde é que nós podemos chegar? Ou o que é que nós podemos levar? É uma pergunta. É uma boa pergunta. Aquilo que principalmente politicamente se diz é que nós temos sempre a possibilidade de intervir através do voto. Mas eu não entro por aí. Não entro por aí porque isso era para outro campo. Que eu acho que isto é transversal, na minha deixa-me lá pôr aqui o som, tem sido transversal a todos os governos, a todos os partidos de governo. E eu tenho o privilégio, naturalmente, de conhecer dos dois principais partidos de governo, o PS e o PSD, ter lá muitos amigos e falar e ter, embora as oportunidades de trocarmos ideias são muito poucas, mas ter esta minha liberdade e eu à vontade para com eles para dizer exatamente, trocarmos ideias sobre isto. Agora nós, portanto, é a parte política, através da intervenção política, o Estado, somos nós que votamos para mudar, mas eu diria, não é por aí. Não é por aí porque, tanto votar num como no outro, há fragilidades que eles não têm lá conseguido chegar. Temos de ser nós. Temos de ser nós através da nossa exigência. O cidadão tem que ser exigente. E o cidadão tem que ser exigente na perspectiva de manifestar, digamos, a sua opinião e a sua necessidade sempre que for confrontado com essa necessidade e com essa opinião.
Nós somos em Portugal muito pouco, nós, e meia culpa também, a minha mulher já não é assim, infelizmente, e eu já vos vou dar um exemplo que reflete exatamente aquilo que eu penso. Nós somos muito pouco de nos queixarmos. Queixarmos não é no sentido da pieguice, dói-me isto, dói-me, não é nisso. É, eu identifico isto estar mal, eu vou mostrar que está mal, ou que eu acho que está mal, no sentido disto melhorar. Já transporto isto para a segurança pública. No sítio onde a gente mora, na urbanização ao lado, quando andámos a passear os queijos na semana passada, vimos que estava a erva toda cortadinha. Tudo, os passeios todos limpinhos, logo na urbanização ao lado. E a minha mulher disse-me, Zé, isto é aqui qualquer coisa estranha. Então, mas uns são filhos de uma mãe, os outros são filhos de outra mãe, então pertencemos à mesma Câmara, estamos na mesma junta de freguesia, até porque é que estes estão limpinhos e nós, as ervas. A minha mulher vai daí, chega à casa, mail para a Câmara Municipal responde-me logo, e é exatamente isto que nos falta. Porque nós podemos sempre nos queixar, eles não nos ligam. Não, eles ligam-nos. Se a gente for assertivos, e se em vez de ser eu só, formos todos nós que estamos aqui em redor deste jantar, ou mais os amigos que estão lá em casa, a queixarmos da mesma coisa, a coisa mais tarde ou mais cedo resulta. Agora, nós temos que manifestar a nossa insatisfação ou as nossas necessidades. Porque senão não saímos da mesma... Se a gente diz, eles não nos vão ligar nada. Deixa estar isso. Não ligues. Vamos continuar exatamente a mesma coisa. Eu nunca mais me esqueço, outra experiência que eu tive em 1991, isto não me esqueço, foi um curso que eu fiz e fui o único português que lá foi fazer esse curso, em Inglaterra, portanto, no ano de 1991. A deslocar-me de Londres para Manchester, num comboio, caiu uma catenária, portanto, a alimentação elétrica do comboio, nós tivemos meia hora parados na linha até que se resolvesse. Eu estou mais o meu colega e há um jovem, novo do que nós, à nossa frente. Portanto, à nossa frente, nos bancos à frente, ouve-nos falar português e mete conversa connosco. Era um professor português que estava em Inglaterra. E ele diz assim, olha, vocês chegam à estação, vocês complainem no sentido de reclamem, façam reclamação. E a gente faz a reclamação. Sim, façam a reclamação. Nós vamos chegar atrasados meia hora à hora que estava definida pelo comboio. Façam a reclamação. Eu começo a olhar para o meu colega, vamos fazer reclamação. O que é certo é que fizemos a reclamação, senão o português ficava chateado se a gente também fizesse a reclamação. Um mês depois, recebi em Portugal uma carta a pedir desculpa por o que tinha acontecido e com um cheque de viagem para eu gastar numa próxima ida à Inglaterra. Portanto, nós estamos a falar em 91. O tio desta senhora que já faleceu sempre me disse, Zé, nós aqui, se a coisa não está pintada como deve ser, a gente escreve. Se o correio não chega quando devia chegar, a gente escreve. Nós não estamos habituados a isto. Nós temos que ser exigentes. O exigente não significa fazer birra, bater pé e ser irracionais naquilo que a gente é exigente. Não. Se a gente não tem polícias suficientes, a gente tem que ser exigente para termos polícia. Acima de tudo. Mas isto não tem nada a ver com pois podem extrapolar aquilo que eu digo no centro. Não, tem a ver com o facto de nós fazermos sentir aquilo que efetivamente temos necessidade. E só um conjunto, e não tem nada a ver, como eu costumo dizer, não tem nada a ver com sindicatos, não tem nada a ver com aquilo que de negativo muitas vezes se traz quando há um conjunto de pessoas que reflete sobre uma coisa. Dizem, isso já estou aí a preparar, isso é uma seita, isso é uma coisa. Não, estamos a falar só daquilo que é a necessidade e as exigências que o cidadão tem que ter perante um conjunto de contrapartidas que ele próprio também paga ao Estado. Se eu pago ao Estado o IMI, tem que naturalmente ter por parte da Junta de Freguesia da Câmara Municipal a limpeza das relações da rua e da recolha do lixo. Então, exatamente. É verdade. Portanto, quer dizer, é disto que se trata. Nós temos que ser exigentes. As forças de segurança agradecem que nós sejamos exigentes. Porque eles sozinhos não conseguem fazer nada.
Primeiro não podem ir para a rua a dizer queremos mais polícias porque o pessoal ali da junta de freguesia do coisa quer mais polícias. Não. Temos que ser nós, mandar coisas para a Câmara, pressionar a Câmara, mandar coisas para o comando das polícias, mandar coisas para o governo. Precisamos de mais polícias, precisamos mais disso, precisamos de luz, precisamos de iluminação. Quando está a falta de iluminação lá na zona, mesmo que não seja na nossa rua, aqui em Maria esquece. O que é certo é que passado pouco tempo lá a fazer, e não é a nossa rua. Tem que ser assim. Isto não se trata de sair fora daquilo que devem ser as exigências naturais do cidadão, não. É aquilo que eu acho que é o mínimo que se exige de uma sociedade que a gente quer melhor. É tão simples como isso. E sermos uns para os outros, é aquilo que eu disse há bocadinho. Quando o Seferino disse, Francisco, eu disse ao Seferino, nem que eu invente. Mas estás safo, nem que eu vá falar de astros ou de uma coisa qualquer, mas estás safo, conta comigo. É isso, a gente precisa viver uns com os outros e ajudar-nos uns aos outros e para isso nós devemos também contribuir para a nossa própria segurança. Porque também quem está lá fora das forças de serviço de segurança também agradece que a gente seja assim. Naturalmente, contribuir para que eles melhorem também. Nós estamos mais ou menos no tempo, por respeito. Já sabes que eu... Não é isso. Estamos mais ou menos no tempo, mais ou menos acordado até por causa dos operários. Mas não sei se do online alguém quer colocar alguma questão, senão eu tenho uma para... Já que invocaste tanto... força, sim senhor. Eu deixo a minha pergunta difícil para o fim, que é para... Como é que eu faço? Não, pode falar com ele. Queria fazer uma pergunta completamente infantil, mas que para mim é importante. Tem a ver com o seguinte: até determinada altura havia serviço militar. A partir de determinada altura deixou de haver serviço militar. E eu questiono quando, na realidade, observo que as Forças Armadas, na PSP, na GNR e em todas as outras forças de segurança, guardas florestais, guardas marítimos, guarda-reus, que tudo é preciso e nada há, por que razão é que, se na realidade neste momento não há homens que cheguem para, por que razão é que não se reinicia outra vez o conceito de serviço militar para as pessoas que têm lá, ou para os licenciados, como era no nosso tempo. Eu também acabei por fazer serviço militar, porque o meu marido fez e estudava com ele, e, portanto, fiz entre plicas um serviço militar. Foi por acompanhamento e solidariedade. Mas o certo é que, não havendo nada disto, nas forças de segurança, há falências sucessivas. E eu, outro dia, passei pela Barros Queiroz e eu, que não sou mulher de ter medo, vislumbrei uma réstia de medo pelas pessoas que estavam nas múltiplas lojas que antigamente tinham uns donos e que agora têm outros, e não vou referir quais, mas que, ao passar, não me comeram porque não calhou. Naturalmente não conseguiam porque eu fugia ou porque ficavam de sangar. Mas o certo é que, e senti completamente, tive saudades do tempo que passou, em que eu passava em qualquer rua de Lisboa e não tinha medo. Até que ponto é que nós podemos fazer com que o serviço militar obrigatório passe a ser uma realidade, e não só por isto que eu acabei de dizer, mas por outra coisa que me preocupa muito. Não por mim, que eu ando a ver se chega até aos 120 anos, mas se não conseguir, tenho a minha neta que tem 12. E tenho meia dúzia de pessoas que supostamente acham que têm peso, direito de etc, 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 que lideram este mundo que eles querem globalizar, e eu voto contra, e que não me dão a certeza que eu amanhã, mesmo que Portugal tenha as características que lhe são herdadas da alma lusa,
que têm a ver com uma quantidade de características únicas, mas que dão bem-estar, dão a segurança, dão o bem receber, o bem olhar, etc, etc, não vale a pena. Não é? O certo é que amanhã eu posso ver-me confrontada com, desculpa a expressão, uma bazaruca que vem, Deus Nosso Senhor sabe de onde, e quem é que me defende? Tenho a espada do meu pai, agora como sou templária também tenho uma que não serve para nada, mas enfim, sempre pá. Quem é que me defende? Se não há, se as Forças Armadas, portanto, agora estou a pensar nos serviços militares de carreira, mas são poucos. Quem é que defende este país pacífico? Não sei, naturalmente não. Eu já te passo a palavra. Espera aí que já vais perceber porquê. Do quê? Já te passo a palavra que já te vais perceber porquê. Deixa só acabar. Eu pensei que tinha terminado. Não. Eu pessoalmente focalizava-me nisto porque isto transcreve, as outras pessoas podem não dizer, mas eu não tenho problema de dizer que, sob determinadas circunstâncias, tenho medo, entre plicas. Como disse, se for preciso, sou uma espécie de padeira de algebarrota. A alma lusa faz com que eu tenha a fé, a esperança e a energia de ser capaz de dar a cabeça por ela. E tenho muito orgulho nisso. Tenho dentro de mim todos os valores e ética que herdei desde 1400 e tal, porque tive templários na família. E isso está-me na massa do sangue. Mas mesmo que eu transfira isso e transferi para os meus filhos, e estou a transferir para a minha neta e para os meus sobrinhos, mas mesmo assim não chega. Chegará se efetivamente houver uma reviravolta, não sei em que serviços, muitos ou poucos, naturalmente saberá mais do que eu, de maneira a que possa haver um estoque homens preparados, homens e mulheres. Eu não me ofereço porque, quer dizer, e mesmo assim era capaz de fazer para aí algum serviço. Não se juntam, Mas, já não enfim, deixam. mas o que é preciso fazer? Porque se me disser, eu faço. Não maço mais. Muito obrigada. Francisco, parece que adivinhou a provocação que eu ia fazer. Eu tenho prémio nisso. Não, é que Qual era a provocação? é porque e de uma forma sintética, nós que lidamos aí com as várias órbitas, nós estamos a ter uma geração de decisores políticos que nem sabem o que é recruta, nem sabem o que é pegar numa arma. Como é que nós, que ainda sabemos alguma coisa e inventamos outra, conseguimos transmitir conhecimento a esses decisores políticos quando isto nem sequer foi trabalhado na quarta classe? Só para É já uma excelente questão e é naturalmente uma excelente provocação. Eu só não vou dizer aqui verdadeiramente aquilo que gostava de dizer, porque não que ia ser deselegante, não era convosco, mas era com algumas pessoas que têm responsabilidade política e que não merecem, ou não mereciam que eu dissesse aquilo que me vai na cabeça às vezes. Mas isto respondendo, ou ainda à procura de tentar responder, a questão penso que saberá, ou saberão, a questão do deixarmos de ter a questão do serviço militar obrigatório, da obrigatoriedade de darmos um tempo de serviço à pátria como elementos das Forças Armadas, foi uma corrente europeísta. Infelizmente, nós como tudo, né? Felizmente e infelizmente, absorvemos o bom e o mau. E de facto, não houve, e como às vezes não continua a não haver, porque nós somos pressionados para isso, e às vezes as forças são muito fortes, para que nós absorvamos mesmo aquilo que é negativo. E isso de facto foi, quanto a mim, pessoalmente, e já vi que se calhar todos nós de certa forma partilhamos com isso, não sei se a mais jovem partilha dessa opinião, mas o que é certo é que eu tenho filhas que pensam nisso exatamente dessa forma, e são raparigas.
Isto porque, se calhar também foram formatadas de forma diferente dentro desses valores da vida e da sociedade e do patriotismo. Não é do nacionalismo, é do patriotismo. E nós fomos atrás dessa tal corrente. E fomos atrás dessa tal corrente por várias razões, razões naturalmente de ordem política, de ordem, chamar política, filosófica, não sei, teorias, mas também fomos muito por questões financeiras. Nós começámos a desinvestir bastante na Europa e Portugal seguiu-se, fruto de transferirmos parte desse investimento para outras coisas que de facto foram importantes transferir. E tivemos sempre aquela sensação, e agora estamos a ver que era só mesmo sensação, por isso é que eu digo sensação, sensação realidade, foi ter sempre o chapéu americano que nos havia de defender para tudo e por todo, para tudo e por todos. Portanto, e desinvestiu-se nas Forças Armadas. Infelizmente, esta guerra agora da Rússia-Ucrânia traz-nos outra vez novamente à realidade de que, de facto, nós não devemos pensar que há alguém sempre que nos põe o chapéu em cima e se calhar é melhor a gente comprar o chapéu. Eu ia dizer quase que mesmo seja daqueles chineses que se dobram todo ali na esquina. Por isso é que eu não queria falar no chinês, porque pode levar a outras coisas. Mas um chapéu daqueles ali na esquina, porque se calhar vai-nos fazer falta. Mais uma vez, é o que eu digo. Eu não gosto de dizer que a minha mulher muitas vezes tem razão, porque ela depois ganha muito poder lá em casa. Mas o que é certo é que ela traz um chapéu em cada um dos carros e entre os sítios chapéu de chover. Eu digo, pá, mas o que é que traz? Pode chover. Pode chover, não chove hoje, mas pode chover amanhã. Mas isto é uma atitude correta. É no sentido preventivo. É verdade. E nós não soubemos precaver para futuros, neste caso presentes, guerras. Estamos aqui. E depois, ainda há 2 semanas, o presidente Putin, desculpem lá dele trazer aqui, mas foi engraçado que eu fiquei surpreendido quando ele falou de Portugal. Mas Portugal está safo porque os nossos mísseis não chegam lá. Eu assim, fixa. E aí não sei se ouviram. Putin falou de Portugal. Portanto, isto para dizer o quê? Isto para dizer o quê? Que nós continuamos a confiar que o Sr. Putin continua a não ter coisas que chegam cá, continuamos a confiar na Nossa Senhora de Fátima e continuamos a confiar que um dia Dom Sebastião há de aparecer, seja ele qual for. Portanto, enquanto a gente confia, eu acredito em Nossa Senhora de Fátima, mas não nesta perspectiva. Não nesta perspectiva. Portanto, é bom que a gente se precaveja. O que é que, complementando, ou ainda encontro de parte de resposta à sua questão, é evidente que nós deixamos de ter gente porque os nossos jovens deixaram de ter pessoas suficientes que os alimentassem desta necessidade, da necessidade de nós estarmos sempre disponíveis para dar mais qualquer coisa à pátria. Pátria, eles não sabem o que é pátria. Certo? Portanto, se a gente explicar, olha lá, isto é um telemóvel, isto aqui, diz aqui, este texto é pátria. Pá, ainda não ajuda que pátria já está-nos a tirar o telemóvel para ver o que é pátria. Porque nunca ninguém lhes falou do que é pátria. Pátria para eles é esoterismo. É uma coisa qualquer. Portanto, estes sentimentos e estes valores perderam-se nestes últimos 20 anos, pelo menos. E depois houve outra coisa. É que, paralelamente a isto, nós não conseguimos compensar, ainda ao encontro agora também da falta de recursos, quer nas Forças Armadas, quer principalmente nas Forças de Segurança, não conseguimos depois cativar também os nossos jovens para isto. Para a tropa, né? Mesmo que seja, já não haja voluntariado, mas que haja pelo menos alguma coisa que os leve a entrar para além do patriotismo, a servir, porque hoje em dia a rapaziada precisa de dinheiro para comprar o tabaco e os melões, como eu costumo dizer, mas para as forças de segurança a coisa ainda é mais complicada. Se a gente até hoje, ou até há 2 anos, percebeu que se calhar já não precisava de forças armadas porque havia de vir os Estados Unidos e os seus navios defender-nos, portanto a gente de certa forma ficaria ou não, eu nunca fiquei descansado. O que é certo é que relativamente às forças de segurança isso preocupa-me. Porquê? Porque se a gente sair aqui à rua, a gente não está a contar que esteja ali um elemento das Forças Armadas.
seja Marinha, seja, a gente está a contar que esteja ali fora um agente da PSP ou um GNR. E que a gente vá para casa e se calhar vamos ter mais uma operação stop, ou que, embora às vezes chatas, que não nos deixam passar, mas que são necessárias, e que a gente depois à noite veja passar o carro de patrulha, porque à noite faz muito sentido andarem a piar, porque devem cobrir uma maior área, mas veja passar o carro de patrulha lá na zona onde a gente mora. Não vemos, não há gente. Porquê? É fácil. É fácil. E leiam o que é que veio hoje nos jornais, e tem vindo mais hoje, não faço publicidade, acho que foi no Público e em outros jornais. É evidente que é preferível ir, e não vou falar em marcas de supermercados, umas pagam mais que outras, mas pagam mais nos supermercados com os reguladores, e não estou aqui a tirar repositores, que não se chamam, não estou aqui a tirar o valor às pessoas, mas pagam mais a um repositor que entra hoje e que só tem a preocupação de saber o que é que tem que pôr ali naquela prateleira, e está lá às 8 da manhã, às 5 às 6 da tarde, ganha mais que o agente da PSP ou o guarda da GNR. Esta aqui é a realidade. Esta é que é a realidade. Portanto, a gente não pode pedir a que um agente da PSP ou um guarda da GNR que tem a responsabilidade de nos garantir a nossa segurança e a segurança da comunidade, que tem que andar atrás dos bandidos, sujeito a tudo aquilo que os senhores sabem. Mais rapidamente eles têm problemas do que os próprios bandidos. Eu não tenho qualquer problema de dizer que mais rapidamente eles têm problemas do que têm os bandidos. Os criminosos. Portanto, é disto que nós falamos. Portanto, é mais fácil ser repositor do que ir para a GNR ou para a PSP. No meu tempo, eu entrei em 84 para a GNR. E havia dezenas de milhares de pessoas, jovens, a concorrer à GNR e à PSP. Hoje são 3.000. E quando chegam ao fim do processo, não tem gente suficiente para o contingente. Precisam de 500, só chegam ao fim com 300. Porquê? Porque a nossa juventude não está preparada e quando começa a fazer contas, diz não, por lá. Nós preferimos não ser canhão porque o pai já era tradição de ser polícia ou isto ou militar, a gente prefere ir para repositor ou para a caixa do supermercado. Não tem que se preocupar absolutamente com nada. Chega ao fim. Eu tenho uma pessoa na família que saía à meia-noite, eram 3 da manhã e ainda estava a preencher documentos e não lhe pagava nem mais uma hora. E o pessoa lá do supermercado não precisa ficar mais 3 horas a preencher documentos. E às 8 horas da manhã, saía à meia-noite, às 8 horas da manhã outra vez, ficou a dormir no posto. Porque às 8 horas já tinha que estar outra vez no treino. Percebem do que é que eu estou a falar? Esta é que é a realidade. E a realidade não vem cá para fora. E não é, volto a dizer a mesma coisa, e que o Luís Montenegro, o Sr. Ministro da Administração Interna, me perdoe, não é um problema deste governo, é um problema dos sucessivos governos. Que alguém tem que um dia perceber que quer fazer alguma coisa. Mas sabe qual vai ser o travão? Mas esse é que é o meu medo. E não o meu medo por mim. E como a senhora, como disse há bocadinho, que a gente vai à luta. O problema, e pronto, já temos a idade que temos, peço desculpa. Somos jovens da mesma idade. Mas eu preocupo com os meus filhos e com os meus netos. Esse é que a sociedade é que eu lhes estou a deixar. Porque eles vão me perguntar: o que é que tu não fizeste? E isso aí é que me vai custar em dor. Porque eu não vou ter argumentos. Tens aqui uma jovem que vai fazer a pergunta exatamente. O Zafrino sabe, por isso é que eu escrevi, porque eu não me calo. Se calhar eu podia ter ido para a política, olha, era mais um que dizia baboseiras. Tens aqui a jovem vai te perguntar porque é que não fizeste. Pronto, boa noite. Eu tenho uma pergunta, mas antes vou só dar o contexto. Ok, eu estou no primeiro ano da licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais e nas minhas cadeiras anda-se a falar muito da imigração descontrolada. Onde é que é? Na Lusófona. Na Lusófona. Pronto. E eu só queria saber se há alguma ligação entre a imigração descontrolada e o índice de criminalidade em Portugal e se, olhando para outros países da Europa, como Bruxelas ou até mesmo Paris, se, pronto, França ou
a Bélgica, pronto, se em termos dessa imigração estar descontrolada, se é preciso ter algum tipo de... Cuidados. Sim. Veja lá como eu sei. Pronto. A gente combinou essa pergunta. Nós não nos podemos comparar com outros. Epá, qualquer semelhança, como costumamos dizer, é pura coincidência. E eu conheço bem as outras realidades. Portugal, nós não podemos, e é esse às vezes o cuidado que devemos ter, na minha opinião, é de dizer mais imigração, mais criminalidade, que é mentira. É mentira. Os dados, mais uma vez, uma coisa é percepções, outra coisa é dados. Os dados não dizem, até o momento de hoje, que mais imigração significa mais criminalidade provocada pelos imigrantes. Claro que temos mais pessoas, não é? Ao aumentarmos a população é natural que as situações, até mesmo a questão de acidentes de trânsito, não é? Se há mais gente a circular nas estradas, é natural que haja mais acidentes. Portanto, não há dados hoje que nos permitam correlacionar o aumento da criminalidade, seja ela qual for, com a questão do aumento da imigração. Estou a falar de Portugal. Os outros, completamente diferentes. A realidade de Bruxelas é a realidade de Bruxelas, a realidade de Paris é a realidade de Paris, a realidade de Inglaterra são realidades completamente diferentes. Mas aí é o meu receio, é o nosso receio e é quase na sequência daquilo que eu acabei de dizer. O problema é se nós deixarmos de descontrolar o problema. Portanto, ele hoje não tem um volume tal que nos deve preocupar. Deve nos preocupar mais é se não fizermos nada, qual é o volume que ele atingirá. Portanto, eu acho e sou defensor que, à semelhança daquilo que acontece noutros países e onde nós viajamos, nós ao irmos para outro país em que imponha condições para a entrada, em que nós tenhamos que, neste mundo aqui europeu, não é? No espaço Schengen, mas tínhamos ir para os Estados Unidos, tínhamos que ir aqui para fora do espaço Schengen, para não estar aqui a referir países, Canadá, etc. Nós temos que, e passamos por processos de vetting, como sabem, né, preencher antecipadamente as fichas, aquelas coisas que mandamos para lá e tal, que é para eles perceberem quem é que nós somos. Vou-vos dar só um exemplo. Eu tenho exemplos para tudo. E a Austrália, assim. Mas o que se passaram comigo é mais fácil dando exemplos. Eu quase me atrevi a dar 2 exemplos. Um, Israel, e outro, Estados Unidos. Numa deslocação que eu fiz a Israel, portanto, estava aqui no processo de embarque em Lisboa, com processos antigamente, até há meia dúzia de anos complicadíssimos, agora já estão mais aligeirados. Portanto, somos chamados, não sei se alguém já teve a oportunidade de passar por este processo, 1 a 1, etc. Estava lá na fila, eu avanço, há um sujeito que me chama e diz, o senhor identificação, portanto eu mostro a identificação e tal. Ele olha, tem um tablet, vai, o senhor Coronel, sim. Senhor Coronel, senhor Coronel. E eu já não me assustava com essas coisas. Olha, só lhe vou fazer uma pergunta. Foi o senhor que fez a mala? Foi o senhor que a fechou? Sim, fui eu que fiz a mala e fui eu que a fechei. Portanto, até é só o que eu lhe quero perguntar. Portanto, vejam que ele tinha a minha ficha. Deslocação em trabalho. Já eu estava a trabalhar. Já não estava no GNR. E na outra, como já não estava a trabalhar, portanto, Israel. Estados Unidos, Miami. Estou a vir para cá e estou na fila. Estava lá o Border Control e o senhor manda-me avançar, eu avanço, passaporte, eu olho o passaporte, pega numa folha deste tamanho, A4, sim, tinha aqui assim uma coisa escrita e disse-me assim, olha, o senhor, se não se importa, não vá para essa fila, vá para aquela, ali na minha colega, o senhor entrega isto, o senhor tem privilégios do Estado como um agente do Estado americano. Aí eu olho para aquilo, sim, desculpe, não, o senhor entrega isto ali à minha colega, faz favor, olha, o senhor desvia-se. Pego o natural e vou lá para aquilo. Estava lá um pórtico, uma fila imensa nos outros, um pórtico que não tinha ninguém. Estava cá à espera do Francisco. Portanto, eles sabiam quem eu era.
Portanto, é para vocês verem, as coisas são assim. Portanto, e a gente fica-se cá admirado, a gente quer controlar quem é que entra e quem é que sai, por amor de Deus. Nós temos que saber, eu sou a favor da imigração, se não fosse imigração, nós não parávamos. Mas temos que saber a quem é que vem para cá. É tão simples como isso. E conseguimos fazer aqui essa canalização entre os bons e os maus. Porque temos cá muita gente boa, mas também temos cá uns pequeninos que também são maus. Através dos barcos, através disto, através daquilo, através do que é que seja, só falta virem de paraquedas, vêm pessoas infiltradas. Portanto, no meio de gente boa, vem gente má. Portanto, é bom que a gente controle quem são os maus, é só tão simples como isso. Eu sou a favor da imigração. Mais, eu estou casado com uma africana, não é? Portanto, se eu fosse o primeiro a dizer que não, estou casado com uma africana. Portanto, não estou casado com uma africana, portanto, há muitos anos. Portanto, isto para dizer que e fui criado no meio de comunidades. Portanto, eu, graças a Deus, sempre me dei e vou a todo lado. E respeito. Agora, por favor, há um mínimo. E o mínimo tem a ver com segurança. Nós temos que ter a noção de quem é que cá temos. Portanto, a resposta é: não nos comparemos com os outros. Eles deixaram de descontrolar a coisa tal que eu trabalhei, portanto, eu trabalhei com perto e fiz formação, como disse, em Inglaterra, mais de uma vez, e França. Estive a trabalhar 7 ou 8 meses com a polícia francesa, para além de outros, mas estive lá em França a estudar e a trabalhar com eles, com a gendarmeria. Eles deixaram de descontrolar completamente aquilo. Vocês vão a Marselha, Marselha é qualquer coisa que não é francês. Certo? É tão simples como isto. Portanto, há zonas de Paris. Eu tinha um colega argelino no curso que um dia me convidou. Estávamos na altura do Ramadão e eu disse que fazia o Ramadão com ele. Só que eu comia. E ele disse-me dizer: faço o Ramadão contigo para perceber. Mas eu como. Portanto, e ele ia à noite, portanto, a um dos bares deles comer. Lá na cidade onde a gente estava, eles davam-lhe uma sopa, mas depois não lhes davam mais nada e ele ia comer a comida tradicional. E eu passei para conhecer, que eu gosto de conhecer as culturas, as outras culturas. Eu ia com ele, e só ia com ele. Portanto, eu só entrava nessas zonas com ele, porque o francês normal não entra. Portanto, eu não gostava que nós chegássemos a este ponto. Isto traz-nos problemas de segurança. E traz-nos problemas, acima de tudo, de insegurança. Porquê? Porque depois vem a demagogia. Eu não estou aqui a entrar no sentido político, estou a entrar no sentido geral do que é. Depois vem a demagogia. E a demagogia é a demagogia da minha mãe, que não percebe nada de política, que sempre votou no PS porque adorava o Mário Soares, desde quando o Mário Soares nasceu. Né? Ela sabe lá o que é a diferença do PS e o PSD. Sempre votou PS. Mas se eu perguntar à minha mãe, ela diz: oh filho, isto também é um horror. E ela está no lar. Ela sabe lá se é um horror. Então ela não sai à rua, coitada, ela sabe o horror. Mas é aquilo que vê na televisão. Portanto, e é isto é que nós devemos evitar. Eu não quero que a minha mãe se preocupe com aquilo que não existe. E nós devemos evitar a especulação e a demagogia. Portanto, mas para isso, voltemos quase ao início da nossa, mas para isso também o Estado, seja ele qual for, tem que ter um esforço muito grande de agarrar ele, agarrar estes problemas e não deixar que sejam os extremos, sejam eles à esquerda e à direita, de pegarem os extremos. O centro, aqueles que são, não costumo dizer agora, vou dizer aqui uma coisinha política, também claro, os sociais-democratas, o centro, que agarrem os verdadeiros problemas da sociedade e não deixem para os outros as resoluções dele. É isso que eu acho. Francisco, É uma coisa que eu digo politicamente, Mário. essa provocação final, depois fica para outro dia para continuarmos. Eu não gosto. Não, nós temos mais ou menos este tempo para, até por respeito. Agradecer a tua disponibilidade, agradecer a disponibilidade de todos, agradecer quem esteve online e todos os meses acontece alguma coisa depois das pessoas atravessarem a ponte ou aqueles que estão na margem do deserto. E acho que é importante falarmos estes temas porque aqui não tens um cronómetro, não tens um microfone na televisão para cortar a fita, o tempo. E mandam-me uns olhos que é para eu me calar. Exatamente. Estou sempre assim. Ana, que é um gosto. Obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada essencialmente por esta alteração e este ajustamento
mas acho que a nossa cumplicidade, as nossas discussões, os nossos debates. Parece um chato, mas eu gosto muito. Exatamente. À frente da tua mulher fazes essa declaração, Não, cuidado. não, mas ela sabe. Ela não. Obrigado a todos e fica o convite para o dia 18. Temos aqui outro jantar. Muito obrigado a todos.